Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que a mídia está falando desse jogo do Vasco hoje contra o time do Operário. Vamos dar uma olhadinha aqui, ficou interessado? Então assista esse vídeo até o final. Provavelmente não tem muita mudança, né? O Diniz não muda muito. Coutinho, né? Foi expulso na última partida, mas para a Copa do Brasil não vale essa expulsão, então ele deve jogar contra o Operário normalmente. Deve ser um time formado por Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Luiz Gustavo. Na lateral esquerda, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Coutinho. Na direita, Ryan. Na esquerda, o Nuno Moreira. E na frente, o artilheiro Verratti, que, como eu disse ontem, chegou a 50 gols com a camisa do Vasco em 101 jogos. Ou seja, é praticamente como se ele fizesse gol. Jogo sim, jogo não. Jogo sim, jogo não. Impressionante como esse cara vem identificado com a camisa do Vasco da Gama. E é um dos pilares aí dessa equipe para o jogo de hoje contra o Operário. Acredito que vai ser um jogo um pouco mais difícil do que muita gente está imaginando, porque o Operário empatou com o Vasco em 1-1 fora de casa. E aí você olha a postura do Fortaleza, é uma postura de um time que veio jogar. O Operário não. O Operário vai realmente tentar arrancar uma classificação do Vasco em São Januário. O Vasco, desde o ano passado, em São Januário, inclusive, não perde jogos de Copa do Brasil, muito pelo contrário, conseguiu chegar na semifinal e até mesmo o jogo que foi eliminado acabou empatando, né? Não é mais um ambiente hostil. Não, muito pelo contrário. Lembra? Verdade. Pegou a referência? Verdade, peguei. Muito pelo contrário, assim, não é um ambiente hostil. O Fernando Diniz fala sobre isso, inclusive. Eles estão aqui não é para reclamar da gente, claro, não é que não. Muito pelo contrário, a gente quer ganhar. Eles querem ganhar também, eles querem apoiar o time. E pro torcedor do Vasco, com todo o respeito, um pouco só já é suficiente para fazer uma festa. E isso não é que, meu Deus, fica valorizando um pouco. Não, é que o torcedor do Vasco é um torcedor que tem que ser muito valorizado, que na derrota, no empate, na vitória, tá sempre apoiando. Então hoje a gente deve ter casa cheia em São Januário e a minha expectativa é de vitória, realmente carimbando essa classificação para se preparar para a partida do próximo sábado contra o Fluminense. E a gourmetização ainda não chegou na torcida do Vasco. Pelo contrário. Um pouco sobre isso. Porque para você consumir, esgotar ingresso em minutos, em horas, para um time que nos últimos anos só dá bordoada na cara do seu torcedor, que é o que o Vasco, infelizmente, está se arrastando para conseguir sobreviver e sair, porque é um gigante, vai voltar ao seu lugar, mas isso, infelizmente, essa reconstrução, ela demora. E quem fica são os grandes torcedores, e esses que são os que frequentam a arquibancada de São Januário, por isso que a gente ainda vê uma essência in natura ali, né, do torcedor apaixonado que vai para realmente empurrar e levar. Ô, Vene Casagrande, eu acho, me conserta aí, ô Pedrosa, foi contra o Nova Iguaçu na Copa do Brasil que o Nuno fez sua estreia, naquela goleada? Não, ele foi. estreou no Campeonato Carioca ainda. Mas ele jogou muito na Copa do Brasil. Mas não foi contra o Nova Iguaçu? Foi contra o Nova Iguaçu. Então foi Carioca, não foi Copa do Brasil. Não, ele estreia na Carioca, mas na Copa do Brasil contra o Nova Iguaçu ele jogou muito também. Inclusive foi o gol do Coutinho, golaço. Golaço do Coutinho. E ali a gente já começou a comentar nesse programa, a chegada do Nuno vai mudar muita coisa. O primeiro jogo dele é contra o Flamengo. Ele faz um gol no Flamengo. Ah, é verdade. Lembra? É verdade. Foi a semifinal do Carioca. Vai mudar muita coisa com a chegada desse cara. E aí o que precisava esse Vasco, que falamos aqui, não tem um elenco ruim. Precisava de uma organização, de um norte, de um senso, de um cara que também resgatasse esse mental do Vasco, o Vene Casagrande. Depois de quanto tempo que a gente viu o Vasco jogar um jogo inteiro bem? Porque a gente via 45 minutos implacáveis, 45 minutos some o Vasco. E não, o Vasco conseguiu, no último jogo com o Diniz, imprimiu seu ritmo, né? Não, e jogou bem, não só no ponto de vista físico, como a gente mencionou isso aqui ontem, que foi extremamente importante, tanto é que o Fernando Diniz só fez substituições no fim do jogo, foi bem também no ponto de vista tático e no ponto de vista técnico. Alguns jogadores que estavam jogando abaixo até voltaram a jogar bem. Então essa mudança de ares, digamos assim, a chegada do Fernando Diniz, o fator novo que a gente falava aqui que precisava no Vasco da Gama, pelo menos nesse primeiro momento, tem surtido efeito. Embora o Diniz tenha estreado não com uma vitória, lembra lá na Copa Sul-Americana, mas o time do Vasco acabou mostrando ali alguma melhora. Com o tempo, com o passar do tempo e ele tendo a oportunidade de botar as características dele, treinar a equipe, porque ele teve poucos treinos até agora. 3 treinos completos, pelo que eu li, estou correto? 4 treinos. 4 treinos. E 3 completos com todos os jogadores. Então, assim, é muito pouco, gente. Muito pouco. E mesmo assim, mesmo com esse muito pouco tempo, ele já conseguiu mostrar uma evolução na equipe do Vasco da Gama. É torcer para que
continua evoluindo, mas diante do Operário, independentemente assim, se tivesse chegado treinador novo ou não, eu acho que o Vasco tem, entre aspas, a obrigação de passar pelo Operário. O Vasco é um clube enorme, uma camisa enorme, por esses torcedores também em São Januário, que dentro de São Januário o Vasco não pode permitir algo diferente disso, que não uma classificação. Pois é, pessoal, o Vasco não pode permitir algo diferente disso, a não ser uma classificação, né? E quem sabe hoje o Vasco também não possa jogar bem assim, como jogou contra o time do Fortaleza, né? Vamos dar continuidade aqui no que o pessoal continua aí falando do time do Vasco, né? Tem novidade aí, tem até o Galvão Bueno também se rendendo aí ao Vasco do Fernando Diniz. Vamos dar uma olhadinha aqui. Exatamente. Então já são pontos que a gente vê que não é só do resgate psicológico ou anímico, mas também de jogo que ele já, mesmo sem tantos treinos, já consegue colocar no Vasco, Marra. A gente não pode desprezar também o poder de persuasão do Fernando Diniz, né? Da conversa. Na conversa, no dia... confiança. Então, esse era o... Lembra que antes até da gente conhecer mais do Diniz, esse era um ponto muito destacado pelos jogadores, de como alguns jogadores falaram, ele mudou minha vida. Sim. Assim, e ele acaba de chegar, de bobo ele não tem nada, ele sabe que está numa casa que não está legal. Sim. E ele vai tentar conquistar os caras, ele vai tentar conversar com os caras, e ele está fazendo esse trabalho. Porque esse trabalho é importante para dar também resultado no campo. E o resultado no campo, por mais que já tenha vindo não dá para esperar que a partir de agora o Vasco vai ganhar de todo mundo de 3-0. Ali é uma construção, é o primeiro resultado de impacto legal. No jogo contra o Lanús, que a gente até falou também na semana passada, de vez em quando o Vasco tentou sair. Mas o Vasco já ia tentar mesmo, porque isso faz parte do dia a dia de treinadores que até não têm tanto isso como um pré-requisito básico, saída por baixo. Os jogadores sabem jogar bola, eles sabem que a bola quando está com ele não está com outro, então é melhor. Para mim, hoje, tem uma característica diferente dos desafios que o Diniz teve, poucos desafios que o Diniz teve à frente do Vasco. A característica do adversário. Do adversário de um confronto, de uma Copa. Soma os dois, fica pior ainda, né? Porque qual a necessidade que o Operário tem de sair para o jogo? Nenhuma. Vai ficar, pode. Sim, e olha, o Operário saiu para o jogo, no jogo da... O Operário jogou muito bem na primeira perna. Na primeira perna. O gol do Bosquilha ali, assim, já foi um gol de jogada de toco e apareço, toco e me vou em outro país. E apareço para bater pro gol, e ele já tinha feito isso outras vezes. Eu acho que hoje o Operário deve jogar mais recolhido, e aí, assim, o Vasco tem que criar situações para abrir espaço. Do outro lado tem um técnico bom, hein? O Bruno Pivetti já fez alguns bons trabalhos normalmente interrompidos, porque esse é o futebol brasileiro, mas ele sempre deixou alguns... Olha o Diniz, uma vitória marcante. Você falou, muito, Mauro? Marcante. Uma vitória marcante. 3-0 no Fortaleza, já independentemente da fase do Fortaleza, estamos vendo ali, 14º, etc. Mas é um timaço, não é? Você fazer 3-0 jogando aí... bem, Mauro. Não, o Galvão fez uma bela partida, o Vasco. Não, muito bom. E o Diniz foi saudado pela torcida. Eu gosto muito da capacidade, mas eu concordo muito com o Casa, nós falamos isso várias vezes. Ele precisa ter jogadores de alta qualidade para fazer o jogo dele. E vamos ver, ele disse que o plantel do Vasco é muito bom e que ele vai conseguir. Ontem, esse primeiro jogo conseguiu. E o presidente Pedrinho disse depois do jogo, olha, o Vasco continua com o plantel para G8, que todo mundo estava discutindo. Faltava o Diniz. Vamos ver se funciona. Para fechar o giro de notícias, quero falar sobre Pumita Rodrigues, lateral direito do Vasco, que pode se juntar a outras saídas recentes. Existe a chance real dele deixar o clube na metade do ano, tudo por causa da falta de espaço que ele tem tido após o crescimento do Paulo Henrique. Como o Puma quer jogar a Copa do Mundo, ele precisa estar atuando como titular na sua equipe. Diante desse cenário, e até para abrir um pouco mais de espaço na folha salarial, o Vasco já concordou com uma negociação. Pessoal, o Vasco aí encantando o pessoal, né? O Vasco encantando aí grandes jornalistas, né? Mas também tem que se empenhar mais em campo, né? Tem que mostrar isso aí, não adianta só tirar o Vasco por um jogo, né? Só um jogo, foi esse jogo do Fernando Diniz, vai mudar tudo. Não, próximo jogo do Vasco, esse jogo contra o Operário, também tem que ser levado em consideração como é que vai ficar o trabalho do Fernando Diniz, né? Como é que vai ser esse trabalho do Fernando Diniz. Como que o Vasco vai se portar nessa situação.
né? Mais um jogo dentro de casa, né? Mais um jogo a qual o Vasco vai mostrar diante da sua torcida como, né, essa torcida tem ajudado o time do Vasco, não tem abandonado o time do Vasco, né? Então essa torcida merece, né? Essa torcida merece tudo, né, que possa vir de melhor, porque já sofreu demais, já apanhou demais, então merece muito, merece demais aí, né, avançar para a próxima fase, quem sabe ser até campeão, mas com calma, jogo a cada jogo, né? Vamos ver também, lógico, Fortaleza é um parâmetro, sim, Fortaleza é um time muito bom, time muito bem treinado, né? Um time muito bem empenhado, já é um parâmetro, sim, só que agora vamos ver contra um Operário que vem ali recuado, que vem com as suas linhas fechadas. Acredito que venha dessa forma. Fortaleza que veio para jogar, se abriu, pegou um Vasco totalmente diferente, né? Vamos ver como é que esse Vasco totalmente diferente vai se portar contra um time totalmente fechado, né? Que eu acredito que o Operário vai jogar por uma bola ali, né? Então vamos ver como é que essa situação vai se resolver. Mas e aí, o que é que vocês acham? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para a partida de logo mais entre Vasco e Operário? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Fui!